Boa tarde, pessoal. Esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior que eu botei no YouTube, mas que eu estava falando no vídeo anterior da importância do motorista, o bom profissional, o que queira ser um melhor profissional, seguir as regras da empresa e abastecer nos postos que a empresa nos indica para o abastecimento, onde foi negociado o melhor preço e tudo mais, junto por uma equipe que lá na empresa se encontra, né? Porque motorista não negocia preço de diesel caso ele não seja o próprio dono, né? Que ele sabe que pesa no bolso dele. E geralmente motorista de empresa ou coisa assim, ele pega, abastece num posto ou qualquer posto que esteja numa lista. Mas dentro dessa lista, às vezes tem alguém lá na empresa preocupado com o valor do diesel e ele pega, comunica os motoristas, ó, o posto X está mais barato que o Y, né? Procure abastecer no X. Cabe a nós fazer um planejamento aí de viagem e tentar chegar no posto X e encher os tanques, né? Ah, mas eu não consigo chegar lá hoje porque eu tenho que pernoitar aqui a noite anterior. Não tem problema. Coloca então num pouco de diesel num posto aonde vai pernoitar, onde seja obrigado a fazer isso para pernoitar ou ter algum benefício de um banho, coisa assim. Coloca um pouco de diesel para chegar lá no posto X, que vai estar o diesel mais barato. Isso vai trazer economia para o caminhão, mais valor agregado ao frete, vai trazer um lucro maior para a empresa, porque a empresa ela abre e fornece emprego e trabalha e tem os seus riscos, para quê? Para ter lucro no transporte. É o sonho, é o trabalho de alguém. E eu tô lá oferecendo meus serviços, então eu tenho que me adequar às regras da empresa e fazer o melhor. Ah, mas é só 3 centavos por litro de diferença, 2 centavos, 5. Ah, porque aqui é melhor, porque isso, porque aquilo. Mas enfim, é melhor o posto aqui por algum outro motivo, mas você, como um bom motorista, você tem que se preocupar em trazer lucro também no seu caminhão. Mostrar para a empresa que você está fazendo média, que hoje em dia é difícil a empresa que não exige. Mostrar para a empresa que está cumprindo com as regras dela, que está cooperando com a empresa, trazendo... não digo prejuízo, mas trazendo mais lucro para o frete que foi agregado ao seu caminhão, né? Abastecendo num posto que tem um diesel com valor mais em conta, mais agregado para a empresa. E isso tudo no final de um ano, se você rodar aí 5 ou 10 mil km no ano, pensa bem, e você trazer 5 centavos, 3 por litro, quanto você economiza no ano? Ah, eu economizei pouco, mas o seu pouco, com pouco do outro caminhão, com pouco do outro caminhão, faz muito para a empresa. É uma diferenciação para a empresa. E tu já imaginou entre 100 motoristas, você e mais alguns colegas de trabalho fazem isso? Você e esses alguns colegas de trabalho vão ter uma diferença. Vão ser os motoristas diferenciados, vão ser os motoristas que trabalham com economia dentro da empresa. Não é só caráter de fazer média para ganhar um prêmio que conta. O que conta também é cumprir com as regras, atender bem o cliente. Tudo isso está envolvido num profissional que queira trazer economia de diesel para a empresa. Vai ser um profissional diferenciado. Ah, mas está faltando motorista, a gente não precisa fazer isso. Olha, realmente está faltando motorista. Mas, e quem sabe nós se aproveitamos dessa situação que está faltando motorista, vamos ser motoristas diferenciados, mais qualificados, né? Para ter melhores benefícios até dentro da empresa, numa hora que a empresa esteja passando por uma situação difícil, quem é que vão escolher para mandar embora? Os melhores motoristas que trazem benefícios para a empresa, que trazem média, que são motoristas diferenciados, ou os piores motoristas numa lista? Infelizmente, tudo tem o bom e os ruins, né? Ou não tão ruins, é que não querem cooperar. Mas enfim, mediante a isso, eu tenho um texto aqui que de vez em quando eu me pego lendo ele, porque como todo mundo, nós somos falhos, né? E esse texto aqui é do pastor Thomas Tronco.
Na verdade, eu não conheço ele e tudo. Eu peguei esse texto na internet já faz algum tempo e de vez em quando eu leio ele mediante alguma situação que eu me encontro, eu procuro ler ele para me relembrar e me recolocar na linha correta. E vocês vão me entender aqui. Basta imaginar que esse rei mencionado no texto seria o nosso patrão, os nossos líderes ou coisa parecida. Aí vocês vão me entender o foco que eu quero detalhar. Está escrito na Bíblia, né? Muita gente diz, eu sigo o que está na Bíblia. Realmente, se todo mundo fosse seguir o que está escrito na Bíblia, muitas coisas que estão acontecendo no dia a dia, no nosso mercado de trabalho, na nossa vida familiar, na nossa vida particular, não iria estar acontecendo. E na Bíblia é engraçado que é um livro que ele é tão antigo quanto o atual, né? E tudo que está escrito lá, se tu trazer para o teu dia a dia, você vai ver que você vai encaixar perfeitamente. Quer ver esse texto aqui, ó? Tá lá escrito em Provérbios 14:35, tá? Ele fala assim: o servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. O filósofo grego Aristóteles disse que a grandeza não consiste em receber as honras, mas em merecê-las. É impressionante como frases assim nos inspiram a dar melhor de nós em tudo que fazemos. Infelizmente, nem todos têm uma visão tão positiva assim da capacidade humana de alcançar méritos. O humorista brasileiro Milor Fernandes disse que se todos os homens recebessem exatamente o que merecem, ia sobrar muito dinheiro no mundo. O fato é que, não importa o que se diga, o mérito é algo muito valoroso, assim como seus prêmios. É sobre merecimento que Salomão fala no último versículo do capítulo 14 de Provérbios. No sentido positivo, ele diz que o servo sábio agrada o rei. O texto não diz como o sábio agrada seu rei, nem como o rei retribui o agrado. Uma tradução judaica diz que o favor do rei é dado a um servo que age sabiamente. Nessa versão fica nítido o que é implícito no prêmio texto, que o sábio age de tal modo que nutre o rei do desejo, até do dever de recompensar o servo e lhe conferir responsabilidades na administração do governo. O que é exposto no contexto de um palácio pode ser tomado como certo em outras esferas, como no trabalho. Em uma comunidade, na igreja e até na pequena família, a verdade é que a confiança e os elogios devem ser merecidos, porque aqueles que temem a Deus e agem bem para com seus próximos. O oposto disso é a ira do rei, ou o castigo por atos ruins. Isso não é dado a qualquer um, mas também àquele que merece. Só que dessa vez merece punição. O alvo desse castigo é o homem, que procede vergonhosamente. Ler isso na Bíblia nos enche de confiança nessa verdade. Mas quando olhamos a realidade de um país como o nosso, em que frequentemente criminosos se elegem para cargos públicos e homens sem honra são admirados por todos, parece-nos que há algo de errado no provérbio. Entretanto, esses extremos se devem não à verdade de Deus, mas ao extremo pecado dos homens. Tá? Ainda assim, de modo geral, permanece intacto o princípio de que as más ações são recompensadas com castigo, se não pelos homens, finalmente por Deus. Por isso que tipo de medalha você quer receber no final da jornada da vida? A medalha do amor de Deus ou do castigo reservados aos ímpios? Sua resposta deve dirigir seus valores presentes e suas ações.
Eu no intuito, assim, de trazer esse contexto desse texto, desse pastor Thomas Tronco, eu trago esse intuito tanto para minha vida particular quanto para minha vida profissional, tá? A gente tem que ser sábio bastante quanto um sérvio e agradar nosso rei. Querendo ou não, a gente precisa, todo mundo precisa de um trabalho. Seja no início das nossas vidas, seja durante a nossa carreira profissional, seja no fim de nossas vidas, não importa, a gente precisa de um trabalho. Lógico que alguns, tendo esse tipo de trabalho, eles vão saber administrar bem os seus patrimônios, os seus ganhos, e vão ter, talvez, daqui a pouco, algo para si mesmo, uma empresa, um pequeno comércio, não importa. E eles vão trabalhar por conta, para eles mesmos. Mas estão sempre trabalhando para alguém. Por exemplo, se eu abrir um mercado hoje, eu tenho meus clientes, eu tenho que trabalhar com meus clientes. Eu nunca vou ser totalmente independente de um trabalho, tá? Então a gente tem que procurar fazer o melhor que pode dentro do nosso trabalho. E indiferente disso, tem algumas coisas aí que nós, como motorista, podemos fazer melhor no nosso trabalho. É o caráter do que eu sempre falo, de fazer uma média, conduzir bem o caminhão, para agradar a nossa chefia, para agradar nosso patrão. Ah, mas tu tá sendo puxa-saco. Esse termo, essa palavra puxa-saco é muito relativo e ela é muito injusta, muita injúria tem em cima dela, porque um bom profissional que procura trabalhar em prol da empresa, que quer ver a empresa crescer, e ele se agrada em trabalhar dentro dessa empresa, eu não vejo ele como puxa-saco, eu vejo ele como um bom profissional, porque ele está se esforçando fazer o melhor que pode. Vamos ser sempre reconhecidos? Talvez não, talvez sim. Mas o que cabe a mim é fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, né? Como algumas palavras aí de alguns outros filósofos brasileiros fala, né? Fazer o melhor com o que se tem, no momento, né? Mas, enfim, espero que tenham me entendido aí sobre esse recado. O vídeo ficou longo, mas o meu recado é esse: a gente tem que fazer o diferente dentro das empresas, porque fazer sempre o que os outros fazem, ou ficar indo atrás do que eu julgo às vezes ser errado, e de não tentar pelo menos, né? A gente estaria cometendo mais um erro, estaria falando algo que não sabe, que nem tentou fazer. Cabe a nós tentar e mudar nossa consciência aí e procurar ser uns motoristas mais capacitados e mais econômico aí em todos os sentidos. E essas economias que a gente faz num caminhão, se a gente começar a trazer para a nossa vida, no nosso dia a dia, na vida particular, a gente vai ver que a nossa vida vai melhorar. Porque problemas todo mundo tem. Problemas financeiros a maioria tem. Ou tem ou já passou. Mas a gente pode lutar e se livrar disso, tá? Então, é fácil, não é? Mas é possível fazer, tá bom, meus amigos? Um abraço a todos e espero que tenham me entendido o recado.